Quantas vezes uma mentira precisa ser repetida até que ela se torne verdade? Na sua cidadezinha no Texas, que foi livremente inspirada em Stars Hollow, o cenário de Gilmore Girls, a Lucy Chase já foi condenada, sentenciada pelo Tribunal da Opinião Pública, mesmo antes de qualquer podcast entrar no ar. Mas o que acontece quando a persona não grata da cidade decide voltar para casa? No episódio de hoje, a gente conversa sobre o livro No Rastro da Mentira, da Amy Tinteira, um suspense para devorar em poucos dias e colocar em perspectiva a nossa obsessão pelas tragédias alheias, as caricaturas simples de vítimas e vilões e os interesses que estão por trás das batalhas de narrativas que envolvem a resolução de um crime. A nossa convidada é uma pessoa apaixonada por livros, fã de um bom thriller e super de casa, a nossa diretora de marketing, Laura Zuanazzi, que muitos de vocês já conhecem por todo o carisma e simpatia que ela entrega nos vídeos da Tag no Instagram. Bom, então, começando, Laurinha, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Acabei de perguntar aqui nos bastidores se em algum momento tu já tinha passado aqui no podcast da Tag, mas descobri que então tenho a honra de recebê-la pela primeira vez aqui nesse espaço. Bem-vinda. Estreia. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, tô bem empolgada. E bom, vamos direto ao ponto, né? A gente está aqui num podcast falando de um livro que tem essa proposta de intercalar narrativa com uma narrativa de podcast também, e que é dentro desse nicho dos podcasts de true crime, que a gente sabe que é super tendência. E aí eu queria começar te perguntando se tu caiu nessa tendência também, se tu curte esse gênero. Eu gosto muito de histórias de true crime, suspense, mas eu tenho muita dificuldade de me distanciar da realidade. Então, elas me impactam demais, eu tenho insônia, eu fico pensando naquilo sem parar. Então, eu cheguei a escutar a Mulher na Casa Abandonada e muito viciante, não conseguia parar de escutar. Só que ao mesmo tempo eu parava e pensava, meu Deus, mas isso é uma história real, isso aqui no Brasil, em São Paulo. Então, é uma coisa que mexe demais comigo. Por isso que eu prefiro ler e ler ficção, então quando eu leio suspense, ler em ficção do que escutar algo que seja história real ou ver algum até filme também, que é muito real entrar dentro do filme de suspense, também é uma coisa que não me faz tão bem. Esses dias até eu tive a brilhante ideia de ver o primeiro capítulo de All Her Fault, que tá, meu Deus, bombando, todo mundo vendo, só que eu tenho um filho de 2 anos e meio, e aí o primeiro capítulo já é a criança sendo sequestrada na escolinha. Não tinha jeito de eu dormir, eu comecei a pensar, meu Deus, a escolinha do meu filho não tem segurança, se alguém quiser sequestrar ele, como é que vai funcionar? Então eu me envolvo demais com as histórias. E aí, por algum motivo, o livro eu consigo ter um certo distanciamento que me permite a leitura completa até o final. Eu tenho isso também. Eu não sou muito, assim, de escutar podcast True Crime, mas eu sinto que, por essa mesma questão, eu comecei a escutar no ano passado aquele do Projeto Humanos, Os Meninos de Altamira, e eu amei, assim, a qualidade é inquestionável, né? Eu acho muito bem conduzido, muito bem pesquisado, mas eu tive que parar, assim, lá pelas tantas, ouvi uns 5, 6 episódios, porque eu só tava pensando naquilo, tava ficando tensa, assim, acelerada, e acho que muito por isso. Então, entendo bem. E, bom, falando do livro do mês, então, né, No Rastro da Mentira, como é que foi essa leitura pra ti? Foi um livro que tu devorou? Muita gente no app tá dizendo que devorou, eu devorei. Quero saber como é que foi pra ti. Eu devorei, eu estava muito feliz porque eu estava em férias no estado de Alagoas, então, assim, beira da praia, aquela coisa. E ele é um livro extenso em número de páginas, mas a gente começa a ler e não quer parar e quer saber o desfecho. E essa questão de intercalar o podcast com a narrativa da história também me envolveu demais. Então, assim, em 2 dias eu li. Eu amei a sensação que eu tive lendo, então eu amei muitas coisas. O desfecho em si tem as minhas críticas também. Sim, é muito legal desse formato, porque a gente meio que vai acompanhando da perspectiva dos personagens, porque os episódios vão indo ao ar e daí a gente fica imaginando que efeito que isso teve sobre a cidade, né, inclusive. Exato. Depois tem uma cena que eu vou comentar mais a fundo, assim, esse ponto. E acho que uma coisa que chama bastante atenção, assim, também nessa narrativa é o jeitinho da Lucy dela, né, os trechos que ela tá narrando, que ela tem essa coisa do humor ácido e de algo que faz com que ela seja uma narradora ainda menos confiável, porque ela fica tendo esses pensamentos intrusivos, psicopatas, assim, enfim, acho que isso pode ter diferentes efeitos no leitor. Como é que foi isso pra ti? Eu adorei ela ser muito sarcástica e pensar de uma forma diferente que normalmente uma personagem principal pensa. Então, a gente não conseguia sacar muito bem o que ela sentia, o que ela pensava. Volta e meia largava uma pérola. Eu achei
gostoso acompanhar ela, assim. Não era nem a mocinha, nem a vilã. A gente estava acompanhando uma pessoa de vida real, que tem seus pensamentos meio caóticos. Ela é uma pessoa ambígua. Então, eu gostei muito dela. Esses pensamentos intrusivos me geraram um mix de sentimentos, porque ao mesmo tempo ficava um pouco performático demais. Talvez essa frase, assim, vamos matar, vinha, né, muito. Me distanciava ainda mais de uma realidade, quase como, tá, isso aqui não seria realidade. Não acho que esse tipo de pensamento é algo que fica vindo na cabeça da pessoa. Ao mesmo tempo que depois tu vai entendendo que aquilo é uma voz de algo que foi falado, que ela tá retomando uma memória, né? E sim, ela é não confiável, então tu não sabe muito bem que memória é essa. Mas ao mesmo tempo, isso foi fazendo sentido depois no desfecho, à medida que ela ia resgatando um pouco essa memória que ela tinha perdido. Mas na leitura eu achei, às vezes, um pouco complexo e talvez até um pouco forçado, assim. Sim. E, bom, acho que depois a gente pode comentar um pouco mais sobre o desfecho, mas eu achei o máximo, e até comentei contigo antes, né, que no aplicativo o pessoal tava dizendo, bom, a Lúcia é tão inconfiável que, na verdade, a gente não tem como saber se a parte que ela narrou, que é basicamente todo o livro, realmente foi assim que transcorreu, né, se isso não é uma narrativa que ela escreveu para nos engambelar, e se o desfecho que foi dado, né, como quem cometeu o crime, afinal, realmente é esse, se realmente ela não é culpada, afinal de contas. E aí eu nem tinha passado pela minha cabeça essa possibilidade. Eu comentei isso contigo e tu me disse que tu chegou a pensar isso também, né? Sim, eu também. Quando veio o desfecho, primeiro que veio de uma forma muito abrupta, né? Então, algo assim, não lembra, não lembra, não lembra de nada, passam-se 5 anos, de repente lembra de tudo, e aí sabe quem foi, e aí, né? Então, foi um desfecho que nos leva a tá, mas será que foi isso mesmo, né? É só ela que viu, é um desfecho que depende da lembrança dela. Né, isso até foi criticado no livro, então pessoas que criticavam também o desfecho do podcast também traziam isso como uma incógnita mesmo, será que é isso mesmo que aconteceu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também tem uma questão de, eh, o desfecho ele foi nos levando para um lugar que não estava sendo construído ao longo do livro. Então também a gente chega numa pessoa que matou, que é a pessoa que por muitas páginas do livro estava ali meio apagadinha, meio era um bonzinho, um amigo legal e de repente é ele. Então também me gerou um conflito assim do quanto realmente é isso que aconteceu ou do quanto foi algo que ela foi se aproximando de, essa é uma pessoa frágil que eu poderia botar como um potencial eh, pessoa que fez o crime, né. Sim, sim, eu acho que pensar nessa hipótese dela ter manipulado os leitores a um desfecho fácil de comprar, acaba dando um outro tom, assim, né, de tá, talvez esse desfecho não seja à toa que ele é tão simples, né. Eu Exato. gosto dessa possibilidade, assim. Mas eu acho que tem uma coisa também que é bom, no final das contas, o único registro final da verdade, ele é o registro da narrativa do podcast, né. E eu acho que isso conecta com uma questão que é justamente a crítica que muitas vezes se faz a esses podcasts de true crime, que é, em vez de ser um processo investigativo que tem todas as etapas ali, né, que a polícia costuma seguir e que tá ligado a um órgão público, que tem todo um protocolo, que é uma coisa que é para ser mais cuidadosa, pelo menos a gente pode cobrar, né, esse cuidado, assim, das autoridades, quando o discurso sobre a verdade fica na mão de, sei lá, qualquer pessoa que decida ter um podcast, isso acaba sendo muito delicado, e o próprio apresentador do podcast tem seus interesses ali, envolvidos, inconscientes ou não, e no caso do Ben e da Lúcia, eles acabam se relacionando, né, então eu queria te ouvir sobre a tua percepção dessa questão, esses dilemas éticos, assim, de podcast true crime e sobre esse podcast que acaba sendo talvez um belo exemplo de não ético, assim, de o que não fazer, mas que, enfim, né, dentro do enredo de ficção acaba sendo divertido de acompanhar também. Eu acho que tem várias camadas, assim, claramente a gente vê que o podcast tá ali para ganhar audiência. E a gente vê não só na audiência, como no comportamento da cidade, que o que as pessoas querem ao acompanharem um caso de homicídio é ter um culpado e ter uma vítima que seja quase
uma santificação, assim, né? Alguém que... Então, quando a gente tem essa dualidade da pessoa vilã que matou, da pessoa mocinha que foi assassinada, isso se cria uma narrativa de compaixão. É isso que faz as pessoas quererem vibrar ou não por aquela história, né? Se a gente desde o início começa a montar a Sev como uma mulher que matou outro cara e ela foi assassinada, daqui a pouco esse podcast nem teria muita audiência, né? Então, acho que tem um pouco disso. E sim, o compromisso do podcast ali, né? E aí eu não tenho como falar pelos podcasts de True Crime, porque eu não conheço, mas ali o compromisso do Ben era um compromisso de fazer uma performance, né? De montar um teatro, de fazer as pessoas quererem saber o próximo capítulo do próximo capítulo. E quando a gente fala de ética, daí o momento que ele se envolve com a Lucy, né? Depois, no final, ele mente por ela para completar essa narrativa, dizendo que ele viu, né, esqueci o nome do assassino. Emmett. Do Emmett. Que ele viu o Emmett tentar bater nela e falar as palavras, né, de dessa vez você não vai escapar e tal. Então, claramente ali ele tem um papel extremamente voltado a ter um bom fechamento de podcast e não ao compromisso com a verdade, né? Sim, ele é muito vaidoso também, o Ben, né? Muito, muito. E as pessoas estimulam essa vaidade dele ainda por cima. E, enfim, acho que uma coisa vai levando a outra, e um outro aspecto muito forte dessa narrativa é o fato dela ser ambientada nessa cidade pequena, que todo mundo se conhece, que é... talvez seja muito fácil também de criar caricaturas, né? Quando a gente fala numa cidade pequena. Tipo, tá, eu como leitor tô chegando nesse ambiente, logo eu meio que entendo quem é quem, qual que é meio que a função social que cada pessoa cumpre ali. E esses estereótipos também, porque no começo do livro, a Sévia é narrada como a... Não me lembro agora exatamente os termos, mas a melhor menina, a menina mais querida, mais doce do mundo. Então, como uma menina, assim, popular, exemplar, que é querida com as pessoas, que é cuidadosa. E a Lucy é a persona não grata que chega ali na cidade, né? Depois de muitos anos sem ir, porque ela sabe que todo mundo considera que foi ela que cometeu o crime. E parece que numa cidade pequena, o que traz de volta a paz, assim, do cotidiano para as pessoas é tu conseguir identificar quem era o impostor que estava fazendo isso, né? E aos poucos, claro, como sempre, a gente vai entendendo que essas personagens têm outras complexidades ali, né? Que a Sev tem uma história pregressa, ela e a Lucy eram amigas bem, assim, também ácidas, assim, em relação às pessoas ao redor delas. E aí eu queria ouvir tuas percepções sobre a construção dessas duas personagens, né? Essas duas protagonistas. A Sev acaba aparecendo pouco diretamente, mas ela tá o tempo todo ali, né? Aham. A cidade, ela também se torna uma terceira protagonista, né? Porque tem essa questão de todo mundo se conhece até certo ponto, né? O que as pessoas guardam de segredos após uma primeira camada de se conhecer. Então, diferente de uma cidade grande, cada um tocando sua vida, na cidade pequena tem essa questão, tá, mas é filho de quem, né? O que que faz de profissão? Aí tem o próprio marido dela, que chega numa cidade que não era dele, mas já conquista todo mundo porque ele é querido, porque ele é simpático. Então, ninguém conhece ele de verdade, ninguém sabe que ele é um abusador, mas todo mundo já adora ele. Então, tem essa questão. E a construção dessas duas personagens, eu acho que foi um dos pontos altos do livro para mim. Porque tem essa coisa de elas não são bobinhas, elas são duas mulheres enfrentando desafios, e ali a gente vê muito uma amiga tentando ajudar a outra que vive um casamento abusivo, né? Então, claro que vai ao extremo, né? Vamos matar o teu marido, é extremo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão de uma amiga que quer tirar uma amiga de uma situação que é uma situação devastadora e que tá fazendo, né, ela sofrer tantos abusos ali. Então, eu acho que é uma mistura de elas não serem nem tão vilã e nem tão boazinha, então tu vai acompanhando as duas e entendendo que tá, também a Lucy não é só essa mulher sarcástica, vilã, que não deixa ninguém entrar, ela também é uma pessoa que, na verdade, tem um amor incondicional por essa amiga, se a versão se comprovar, né, de que ela não matou, mas tem esse amor incondicional a ponto de esconder também os maiores segredos da amiga, de apoiar essa amiga onde quer que ela precise dela, né, então seja numa floresta vazia à noite, ela tá junto, então a Sev acompanhando a Lucy até o meio da floresta, porque não confiou no Emmett naquele momento. Então eu acho que é uma construção de personagens que individualmente elas são fortes, e isso eu acho muito legal, e ao mesmo tempo, na união entre elas, elas se potencializam e elas formam uma dupla
que era pra ser uma dupla imbatível, infelizmente acabou que uma, né, foi assassinada. Eu acho interessante também essa coisa do a gente fala com frequência dessa questão das personagens femininas complexas e nesse caso realmente é uma coisa muito extrema, né, a Sevi chegou a assassinar um homem que estava abusando dela, ela tá dizendo pra Lucy que elas vão matar o marido dela, enfim. Obviamente ninguém que vai recomendar que qualquer mulher, né, recorra a essa solução, mas eu acho que tem uma coisa, já que a gente tá falando de ficção, assim, uma coisa simbólica, né, de a gente pensar nessa fúria das mulheres, né, que as mulheres não são vítimas silenciosas do que acontece com elas, né, que elas podem reagir. E, enfim, talvez, de modo geral, os homens poderiam ter um pouco mais de medo disso, assim, né, não contar que as mulheres vão ser vítimas silenciosas, né, e sair dessa caricatura de o homem agressivo e a mulher que é passiva, inclusive porque a dinâmica ali da Lucy e do Matt, que é o ex-marido dela, também não é uma dinâmica tão simples, né? Ela também agride ele em alguns momentos, e claro que isso não tá em pé de igualdade, mas ao mesmo tempo isso até dificulta que ela reconheça, né, a violência que ela sofre. A gente estava conversando sobre isso outro dia. É, enfim, muitos pontos, mas agora que eu mencionei isso, eu queria brevemente abrir um parênteses para a gente fazer um paralelo com o livro de janeiro da Tag Inéditos, que é Os Nomes, né? Que também tem essa temática de violência doméstica, mas que é uma outra pegada. E eu queria te perguntar para ti quais são as aproximações, assim, as diferenças entre essas situações de violência que a gente acompanha nos dois livros. É outro livro que eu amei os nomes, eu achei os diferentes vidas possíveis, né, daqueles personagens a partir, enfim, da decisão de um nome ou de outro, né, uma trajetória ou outra, eu achei aquilo incrível. Porém, os 3 cenários vivem a violência doméstica por parte da Cora em relação ao Gordon. E o que eu achei mais distinto entre um e outro é, nos nomes, a Cora assume uma postura resignada em relação àquele abuso, numa linha de ele bate, eu apanho, fico quieta para não ser pior. E a Lucy assume uma postura de ela foi se transformando e se tornando uma pessoa raivosa e uma pessoa que rebatia esses abusos, óbvio, não na mesma intensidade, a ponto de ela se questionar o quanto ela também não era abusiva com ele, o que é absurdo, né? Não teria como isso acontecer nesse contexto que ela estava mostrando. Então, vem também a Sevi naquele momento falar para ela: não viaja, sabe? Tu tá rebatendo porque ele tá quase te matando, né? E essa é a tua forma de conseguir sobreviver. Então, eu vi essa diferença das personagens, assim, e também do teve a semelhança de ambos os maridos serem essas pessoas que, para fora, são extremamente sociáveis, são amigáveis, conversam com todo mundo acha eles maravilhosos, e da porta para dentro, né, trabalham não, usam essa força e abusam das mulheres a ponto de ser tão ser tão psicopático isso que faz com que as mulheres não consigam expor para ninguém ou pedir ajuda. E uma coisa que eu fiquei pensando foi a relação até um pouco dicotômica ali da Sevi com a Lucy, de ser essa relação que elas se ajudam, mas também as duas potencializam também um lado um pouco agressivo uma da outra, mas foi só porque a Sevi é uma personagem não perfeita, cheia de fragilidades, que eu entendo que a Lucy se sentiu à vontade de expor pra ela que ela estava num casamento abusivo, que é o que a gente não enxerga lá na Cora. A Cora não quer dividir com a mãe dela, não quer dividir com ninguém perto dela. A gente dependeu da filha dela, a Maia, compartilhar aquilo que estava acontecendo. Então, eu acho também que essa amizade menos colorida, uma amizade um pouco mais preto no branco, fez também a Lucy conseguir sair desse casamento abusivo, sabe? Sim, a Cora é muito isolada, assim, socialmente, né? Ela até tinha uma vizinha que ajudava ela com os filhos, Exato, mas que não era uma pessoa com quem ela compartilhava a intimidade, assim mesmo, né? exato. Até porque em ambas sempre vem a coisa de que a culpa vai ser minha, né? Se eu expor o que tá acontecendo aqui dentro. O que que tu tá fazendo pra ser responsável por receber esse tipo de tratamento do teu marido, né? Sim, eu acho que nas duas tem essa coisa que eu acho que todas as mulheres sentem em alguma medida que é, para eu poder cobrar do outro, eu preciso ser perfeita nessa relação. Se eu tô fazendo Exatamente, alguma coisa que poderia ser melhor, então eu não tenho moral para cobrar nada do outro, né? exatamente. E mesmo em situações muito
diferentes, assim, em que não existe violência física, enfim. Eu acho que isso é uma coisa muito aprisionante, assim, pra gente, né? Que é importante a gente tomar consciência pra tentar sair um pouco dessa lógica, né? De, pô, E não até preciso ser perfeito o tempo todo pra poder exigir esforço da outra parte, né? Pra poder manifestar os pontos que eu acho que não tão legais, assim, dessa relação. e até foi, hã, não foi proposital ser um livro após o outro com uma temática, né, de violência doméstica. A gente acaba dependendo também de datas de lançamento das editoras e tudo, mas no fim eu achei bem importante ter sido, porque a gente tem livros que são gêneros muito distintos e que falam de algo que é uma pauta extremamente relevante de ser debatida, índices de feminicídio aumentando mensalmente, anualmente nem se fala. Então, o quanto achei importante também ser um debate que é através de diferentes formas. Então, assim, daqui a pouco eu não gosto de ler thriller, eu não teria lido No Rastro da Mentira, mas eu li os nomes, não li os nomes porque não é meu estilo, li o rastro. E a gente leva essa temática para muito mais gente, né? Um outro ponto que eu queria trazer é a questão das dinâmicas familiares da Lucy, né? Porque, então, dentro desse contexto da cidade pequena, que todo mundo se conhece, que tá todo mundo muito preocupado com. ah, as famílias muito preocupadas, assim, em proteger a reputação familiar e tal. Tem um lance muito inesperado, né? Que é constatar que os pais da Lucy acham que ela é culpada e que, na verdade, eles meio que não defendem ela, né? Perante a cidade no momento que ela não tá lá. É, em algum momento a gente fica até pensando por que disso, né? Se de repente a mãe dela também tá envolvida nesse assassinato, depois que se revela ali o que ela estava fazendo na noite do crime, afinal de contas. Mas quem se destaca no meio desse show de horrores é a avó dela, né? Que é uma personagem muito maravilhosa que eu queria trazer pra cá também. E que pra mim o auge, assim, dessa figura se dá justamente na festa de aniversário dela, em que claramente tá todo mundo ali arrumadinho, engomadinho, tentando sustentar ali uma fachada. E tanto a Lucy quanto a avó, que eu esqueci o nome da avó, mas as duas, nenhuma das duas tem um compromisso de sustentar qualquer dissimulação, assim, né, sobre o que tá acontecendo. Isso deixa todo mundo super desconcertado, então é muito engraçado, assim, de acompanhar. Ai, achei maravilhosa essa personagem, assim, ela é ponto altíssimo do livro. Primeiro porque dá uma saudade das avós, porque eu acho que não importa o estilo da tua avó, normalmente tu é tudo pra tua avó. Tu é Uhum. maravilhoso, né? Então tem essa coisa do amor incondicional de assim, Uhum. o meu neto não foi, Uhum. né? Uhum. Eu amo demais, não tem como. Uhum. Conheço. Diferente dos pais que às vezes têm um papel, um compromisso de da verdade. Os avós não têm a verdade. Pra mim não foi. É o amor Uhum. da minha vida. Esse aqui é maravilhoso. Uhum. E ao mesmo tempo ela também tem a acidez da Lucy, Uhum. né? Ela também tem essa coisa de deixar as pessoas desconfortáveis. Esse episódio do aniversário dela é maravilhoso, Uhum. né? As pessoas estão ali tentando manter uma fachada que, gente, tá todo mundo escutando o podcast. Tá todo mundo falando pelas costas, Aham. né? Não faz nenhum sentido isso aqui ser uma mesa que tá todo mundo fingindo Sim. normalidade, assim. Tipo, é o assunto do momento, então vamos falar disso aqui, né? E aí chega o apresentador do podcast no aniversário, né, então é isso aí. Mas eu acho aquela avó, assim, sensacional. Muito, muito maravilhosa. Vi várias pessoas no aplicativo também comentando dessa avó. Até que ela lembra a Helena do Se Eu Morrer Amanhã, Aham, é né, o pessoal verdade. trazendo: "Ela tem um quê de Helena", que é um livro que a gente mandou ano passado, que é essa coisa mais sagaz, mais, ela tem uma coisa apimentadinha nela, assim, Sim, né. de romper com o que imaginam que é uma senhora idosa, assim, né. Exato, uma senhora que sai, né, que tem os dates dela, então muito legal. E, Laurinha, eu também escutei de ti uma teoria muito mirabolante que eu achei sensacional, achei que tu tinha que escrever um final alternativo para o livro, queria que tu compartilhasse aqui também com os ouvintes a tua Você teoria para o decide. desfecho. Isso. Então, enquanto eu ia lendo o livro, primeiro que eu acho que quem gosta de ler suspense já começa a ler pensando onde a autora está tentando me levar, né? Eu tenho uma coisa que eu não consigo me levar 100% pelo enredo, eu também me sinto um pouco detetive daquilo que está acontecendo. E se eu descubro antes dos outros, eu me sinto muito boa, né, em relação a isso. Então eu fico com as mil teorias, o que será que pode estar acontecendo, e tal. E aí, pra mim, onde eu estava assim muito convicta que é o que ia acontecer, é que o Ben seria a pessoa a ter matado a Sev. E a motivação dele teria sido que ele era muito amigo do cara que a Sev matou anos atrás. E que isso que fez ele se interessar por histórias de true crime, por
fazer um podcast e aí ir se aproximando dessas histórias. E isso motivaria ele a ir lá e fazer vingança com a Sev pelo amigo dele. Então, pra mim, era assim, ele era o fake, assim, ele tava tentando enganar todo mundo, inclusive a nossa querida avó, né? Aí eu pensei, pô, a avó tá caindo no conto do Ben, né? Ele que matou a Sev. E no fim não tinha nada a ver, mas é a história que eu tinha me apaixonado. Mas a gente pode querer acreditar nisso também, né? Porque não tem nada no enredo, afinal de contas, né? De repente nem a Lucy sabe que foi isso que aconteceu, Exato. incriminou ali o Emmett, fez parecer uma outra coisa, O todo mundo Ben comprou a ajudou a história incriminar dele. o Emmett. Então, querendo ou não, ele também se saiu beneficiado por o Emmett ter sido julgado culpado, né? Sim. Tem uma reflexão, assim, que eu gosto no livro, até foi a citação que eu escolhi pro marcador de páginas, que é você não deve a ninguém a sua história inteira, alguma coisa assim. Que eu acho que tem muito essa questão da verdade, da gente alcançar a verdade final. Não, o que aconteceu foi isso, 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 isso. E eu fico pensando que a possibilidade da gente sustentar várias teorias em relação a esse livro, ela também é um ingrediente, assim, que me leva a crer que essa reflexão foi bem desenvolvida, assim, de alguma forma, sabe? Porque além do desfecho oficial, realmente podem ter outros, né? A gente não sabe. Eu acho isso muito bom. E acho que é onde a autora tentou nos levar também, né? De a gente não ter certeza absoluta porque não tem algo que comprova que aquilo realmente aconteceu. Uhum. Laurinha, puxando mais assim uma pergunta em relação a livros e hábito de leitura, assim, de modo geral, que também é algo que a gente sempre conversa bastante com a nossa comunidade na tag. E são muitos os desafios, né, para a gente manter a leitura no dia a dia. E eu queria saber de ti, que é uma mulher que tem um filho pequeno, né, que tem uma grande dedicação à tag também, então tu tem uma rotina bastante movimentada e ainda assim tu encontra tempo, formas, estratégias para manter a leitura na tua vida. Queria saber que estratégias são essas e também como é que tu transmite esse prazer da leitura para o teu filho. Boa. Eu diria que são mais estratégias que tempo. Eu acho que a mãe de uma criança pequena realmente não consegue ter tempo ou muita disposição, a gente tá sempre um pouco cansado. Então, primeiro de tudo, minha dica para qualquer pessoa que me diz como é que tu consegue ler sendo mãe de criança pequena, o meu primeiro ponto é não dá para se apegar a tentar ter a mesma rotina ou hábito de leitura que a gente tinha antes de ter bebê. Por exemplo, eu amava o meu ritual da manhã, de acordava umas 5, 5 e pouco da manhã e eu lia 1 hora por dia de manhã, fazia um chazinho ou um café, e ali era meu momento de leitura, aquele silêncio absoluto na casa, meu marido dormindo, né, a vizinhança ainda dormindo. Isso não existe desde que o meu filho nasceu, né, eu acordo quando ele me acorda, porque também ele pode ter me acordado de madrugada. Então é assim, sair um pouco desse: "Ai, mas eu preciso voltar a ter o meu hábito", em algum momento eu vou voltar, e eu sei que isso vai acontecer. O que eu faço eu priorizo primeiro levar o livro comigo para todos os lugares, e eu tenho micro momentos de leitura. Então, por exemplo, vou buscar meu filho na escola e elas ainda estão arrumando ele para ir embora e eu tenho 5 minutos para esperar, né, em vez de pegar o celular, eu pego o livro. A gente vai para uma pracinha, meu marido vai levar o meu filho para descer no escorregador. Eu pego o livro. São 2 minutos, são 2 minutos. E nisso, né, eu vou conseguindo atravessar um livro inteiro. Acho que tem também uma questão de garantir que sejam leituras que façam sentido para o meu momento de vida. Então, tem livros que falam sobre maternidade que não é leitura técnica de maternidade. Por exemplo, eu ando apaixonada pela Virginie Grimaldi, a gente fala muito dela aqui na tag, porque ela fala muito de maternidade. Então, recentemente eu li o livro dela, As Pequenas Alegrias. É um livro de ficção, é um livro ambientado em Paris. Então, não tem uma questão de eu não estou lendo para ser uma melhor mãe. Mas no momento que eu escuto a forma como ela lidou com a maternidade dela, uma filha que nasceu prematura, depois ela já está num momento em que a filha está saindo de casa, então como que ela vive esse momento, eu me identifico muito com aquela situação e eu quero ler. Então, acho também que é entender quais são os livros que encaixam nesse momento que a gente está vivendo. E aí, as coisas vão fluindo naturalmente. E aí, por fim, como eu levo isso para dentro de casa, eu tenho muito esse olhar do quanto eu espero que meu filho valorize os livros, que ele curta ler, que ele entenda isso como um entretenimento, um passatempo, um momento de aprofundamento. Então, tem algumas coisas que eu tenho feito. Uma delas eu implementei lá em casa a hora da leitura. Dura minutos, não são horas, mas é o momento em que ele lê o livrinho dele, eu leio o meu. E aí,
começou com 1 minutinho, depois passei para 2, hoje a gente já consegue ficar uns 10 minutos, porque ele pega mais de um. Então ele fica, assim, ele lembra a história, então ele diz: "Aqui o hipopótamo, não sei o quê, não sei o quê", daí ele troca de livro, enquanto isso eu tô lendo lá, consigo ler 5, 6 páginas, já é bom, mas é o nosso ritual, né, é um momento que a gente faz em conjunto, e aí muitas vezes meu marido também participa, a gente faz aquilo em família. Então tem isso. E a outra é, às vezes ele está brincando sozinho, também é importante deixar a criança brincar sozinha, e eu pego um livro e fico do lado lendo, atenta a ele, mas também ali envolvida na história, e eu sei que o simples ato dele me ver lendo faz com que ele também enxergue aquilo como um hábito legal de ter. Então é uma coisa que eu vejo que é bom pra mim, acho que é bom pra ele. A gente lê muito juntos, então antes de dormir, a gente lê de manhã quando acorda, sempre tem os momentos de vamos ler um livro, vamos ler um livro. E um dos retornos que eu tenho da escolinha é que uma das atividades que ele mais gosta é o momento da leitura lá na escolinha. Então, eu acho que é pelo exemplo também que a gente passa o gosto pela leitura. Eu tenho esse compromisso, assim, de ele, no mínimo, conseguir provar e entender o quão bom é ler. E depois ele entender que gênero ele vai querer ler, como ele vai fazer, se ele vai querer ler livro físico ou não. Daí ele vai poder ter a liberdade dele, mas que ao menos ele consiga sentir esse gostinho que a gente tanto tem pela leitura, que realmente eu enxergo como um hábito muito transformador. E isso que tu fala de tu ler enquanto ele tá brincando, como é diferente, por exemplo, se tu pegasse o celular, assim, né? Porque é óbvio que a gente quer ser absorvido por uma história, e muitas vezes a gente é, mas é de um jeito tão diferente, assim, né? Do celular, ele nos absorve pra lugares que a gente nem queria ir, assim. Nos Muito. desvia a atenção completamente. Parece que tu vai pra Nárnia, assim, pra Nárnia não, né? Porque Nárnia é um livro, inclusive, então poderia ser mais interessante ir pra Nárnia, de fato, Do que pro algoritmo. do que pro algoritmo, É, exatamente. sem contar que volta e meia eles: "Que tu tá lendo, mãe? Lê pra mim". Daí, às vezes, eu leio uma página inteira em voz alta, daí a gente fica nessa, ele pega o livro, eu deixo ele pegar, ler, né. Então tem uma coisa do objeto livro, a gente pode até não estar lendo, se o objeto livro tá ali no meio, parece que já tá gerando um tipo diferente de conexão, né. Então eu tenho muito orgulho da forma como o livro, ele se tornou protagonista da minha casa, sabe. É, e acho que isso é muito valioso também no futuro, dele ter essas memórias, assim, de leitura na infância, né, de ver os pais dele lendo também, acho que isso permanece, e mesmo que depois, né, falando por mim, assim, na faculdade, acho que todo mundo passa um pouco por isso na faculdade, várias leituras ali para fazer pra faculdade, acaba passando um tempo sem ler ficção, mas assim, se tu teve esse momento anterior de lembrar do sentimento de ler e de se sentir absorvido por um livro, tu quer voltar pra lá, quando der, assim, né. Tudo bem, tem fases que é mais difícil, mas quando der, tu quer voltar pra lá. Então acho que isso é muito Exatamente. valioso mesmo. Então eu incentivo muito, assim, as mães a não se cobrarem. E 2, aos poucos irem introduzindo. Acho que desapegar um pouco da coisa do meu ritual de leitura, talvez isso não vai ter, né, vai ser interrompida a cada 2 minutos, vai ter que voltar 2 páginas, porque já não lembro o que estava ali, dormiu mal de noite, então ler antes de dormir é uma coisa praticamente impossível na minha vida. Mas é desapegar da forma e entender o quanto que seja 1 ou 2 páginas, é uma coisa que volta a te trazer algo que traz leveza, que traz profundidade, que traz desconexão a telas também, que é uma coisa que tem me preocupado muito atualmente. Acho que eu voltei do Alagoas, assim, aquela praia maravilhosa, não era todo mundo no celular. Um negócio que me causou assim: "Gente, em algum momento a gente vai ter que parar", e eu sei que muita gente fala, né, sobre o vício das telas e tal, mas em algum momento isso vai ter que gerar política pública, a gente vai ter que entender isso como um vício. Não pode ser que a gente está na frente de um mar maravilhoso e não é como se, mas a pessoa poderia estar lendo no celular. Gente, eu escuto os reels passando, eu vejo um casal sem se falar por 2 horas, cada um no seu celular. Não consigo achar isso normal. Acho que isso não gera nem aproximação, só gera desconexão, né. Então aquela frase meio clichê de desconectar para conectar, para mim ela deveria ser um mantra, assim, vamos usar, é óbvio que a gente tem que usar a internet, tem que usar para trabalhar, tem que usar para se conectar com pessoas que a gente não via há muito tempo. Eu não sou nada contra redes sociais, o que me gera muita repulsa, muita angústia é o vício, né, é o quanto a gente não tá conseguindo sair dali, é o quanto a gente é sugado, né, ali para dentro daquela tela, e isso faz a gente não conseguir se concentrar em mais nada. A gente não conseguir ficar 1 minuto de subir um elevador pensando no nada, assim, tendo um microtédio, né, isso não passa mais. Então,
Eu sei que eu ando um pouco revoltada, eu digo até meio amarga em relação a esse assunto, mas é porque é um assunto que pra mim, eu olho pro meu filho pequeno e eu penso: "Nossa, a gente precisa mudar isso antes dessas crianças, assumirem o nosso papel aqui". Sim, eu tô no time das revoltadas também ultimamente. Tem que até me controlar para não ser muito controladora do hábito dos outros. Exato. Mas, Laurinha, tá chegando ao fim o nosso tempinho aqui para fechar como de praxe. Eu queria pedir para tu indicar algo que tu tenha gostado de ler recentemente ou não recentemente, ou uma série, um filme, um outro podcast, o que te vier à cabeça. Bom, eu já falei desse livro da Virginie, acho que ele mexeu muito comigo, né, só reforçando as pequenas alegrias. Tem outro que eu li dela também nas férias, que é Tempo de Reacender Estrelas, também achei muito bonito, também muito sobre maternidade, uma mãe que vai para Escandinávia com as 2 filhas, sendo que já estava num momento meio de desconexão com essas filhas, cada uma vivendo a sua vida, trabalho sem parar, e aí ela resolve largar tudo e elas irem para um motorhome pra Escandinávia, viver essa experiência que na teoria é lindíssima, na prática tu botar 3 pessoas que já estão um pouco desconectadas, tentando se conhecer, então também gera muita briga, não tem nada extremamente romantizado, né, tem uma coisa meio vida real, então eu gosto muito. Tem uma série que eu tenho gostado muito de assistir, que em português é Falando a Real, em inglês é Shrinking, na Apple TV, que é sobre uns psicanalistas, e aí um deles perdeu a esposa, e desde que ele perdeu a esposa, ele começa a ter um método um pouco diferente de trabalho, em que ele se intromete na vida dos pacientes dele para fazer a coisa acontecer. Então é bem cômico, é ácido, ao mesmo tempo é também sobre relações, eu gosto muito de histórias sobre relações, né, então essa é uma série também que eu recomendo. E depois eu acho que outros livros que eu tenho lido, tô numa onda meio desses dos franceses, assim, né, eu estava lendo alguns livros do Edouard Louis, são maravilhosos, mas aí começaram também a me pegar num ponto muito muito dolorido, assim, de, até olhar para o meu filho e pensar: "Nossa, a importância de nós como pais na formação de uma criança, do quanto as cicatrizes, de quantos traumas, né, um adulto carrega a partir do que ele viveu na infância". Então, aquilo começou também a mexer muito comigo, aí eu comecei a ir para umas leituras mais leves, ou até essas leituras que, como eu falei, é o meu jeito de ler suspense, é um jeito também de me distanciar, entendendo, isso aqui na verdade é quase um jogo em que eu sou uma detetive, então é sair um pouco da realidade, entrar numa coisa bem ficção, bem ser envolvida, sem contar os livros da Tag, né, que eu tenho acompanhado todos e gostado muito da sequência, então acho que é mais ou menos por aí. Legal, então, muito obrigada de novo Eu que pela tua agradeço. participação. Muito bom conversar contigo, ainda mais aqui, né, para o pessoal poder comentar também, trocar, reverberar nossa conversa. Obrigada, Debs, adorei.